Meu nome é Renata Vatelli, sou geriatra da Clínica Mais 60 Saúde, né? E vou falar hoje sobre os cuidados paliativos gerais e os cuidados paliativos na doença renal crônica avançada. Eu espero que seja proveitoso para todos, que traga reflexões acerca da nossa prática de cuidado como profissional de saúde. O que são, né, os cuidados paliativos? Então, paliar, ele vem do latim palio, que significa manto, capa, né? Era utilizado por peregrinos em viagens para proteger das condições climáticas. Então, ele vem com o sentido de proteger, abrigar. Coloquei aqui a borboleta, né, que é o símbolo dos cuidados paliativos, que está associado a esse fenômeno natural de transformações sucessivas, que é o símbolo da vida que está constantemente se renovando. E a morte pode ser percebida como uma possibilidade dessa renovação. Não tem como falar de cuidados paliativos sem falar da Cicely Saunders, né? Essa mulher inglesa de formação, ela tem uma formação multiprofissional, ela foi assistente social, enfermeira e médica, e foi ela que deu início a esse movimento de hóspice moderno, né? Os cuidados paliativos, eles já vêm com esse conceito de hóspice muito antigo, desde a época cristã, que o significado de hóspice não tem nada a ver com hospício, como já me perguntaram uma vez. Ele vem uma tradução como se fosse uma hospedaria, né? Onde eram cuidados os peregrinos, os pobres, enfermos, os leprosos, pessoas que não tinham condições, e ali era feito um cuidado integral. A Cicely Saunders, que iniciou esse movimento da era moderna, ela fundou o Hospital St. Christopher Hospice, né? Em 1967, que foi o primeiro serviço a oferecer esse cuidado integral ao paciente. E lembrar que hóspice não necessariamente é um lugar físico. Ele pode ser uma filosofia de cuidados, é um conceito, uma abordagem de assistência humanizada no seu espectro amplo. Eu vou colocar aqui o conceito da OMS, já atualizado, de 2012, né, falando sobre o que é o cuidados paliativos. Então, uma abordagem que aprimora a qualidade de vida dos pacientes e família que enfrentam problemas associados com doenças através da prevenção e alívio do sofrimento por meio da identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e outros problemas de ordem física, psicossocial e espiritual. A primeira definição de cuidados paliativos, eles eram categorizados como um cuidado voltado só para pacientes em terminalidade, com foco na atenção da qualidade de vida. E a seguir, a OMS foi reformulando e considerou que os cuidados paliativos, eles podem e devem ser ofertados o mais cedo possível no curso de qualquer doença que ameace a vida. Então, os cuidados paliativos, eles surgem como uma necessidade global de melhorar o cuidado do paciente com uma doença potencialmente fatal, vai combinar ciência e humanismo na tentativa de prevenir e tratar o sofrimento. E vai trazer uma mudança no foco do olhar da doença para o doente e para a sua família. Ele vai afirmar a vida e compreender ao morrer como uma consequência esperada do processo de viver. Não vai apressar e não vai postergar a morte. Quais são os benefícios, então, dos cuidados paliativos, né? Os cuidados paliativos vão oferecer suporte para o paciente e familiares durante a doença, em todas as fases e no luto. Os cuidados paliativos, eles é uma medicina de princípio e não de protocolo, porque cada paciente ele tem a sua história de vida, com as suas preferências, as suas crenças, os seus medos. E ele engloba também a família, porque aquela unidade familiar, aquele núcleo que vai ser corresponsável pelos cuidados, eles também têm que ser paliados, porque todo o núcleo familiar e social daquele paciente também adoece junto e ele precisa ser ajudado. Quando o paciente não tiver condições, a família vai tomar as decisões por esse paciente. Então, é muito importante que cada cuidado, cada contato com a família, a gente revise tudo que foi falado, ter certeza de que a informação que foi passada foi compreendida, porque quando o paciente não tiver condições, é essa família que vai tomar a frente dessas decisões. Os cuidados paliativos vão oferecer uma abordagem integral, centrada no paciente e multiprofissional. Então, por ser um cuidado integral, tem que ser multiprofissional. Não existe só um médico fazendo cuidados paliativos, ou só um enfermeiro fazendo cuidados paliativos. Tem que ser um trabalho em equipe para poder abranger a necessidade do paciente como um todo. Os cuidados paliativos, né, ele
tem que trazer uma comunicação eficaz e facilitadora do processo de tomada de decisões. Então, a comunicação ela é extremamente necessária, que seja bem feita nos cuidados paliativos. Essa comunicação bem feita do profissional de saúde com a família pode auxiliar num desfecho mais tranquilo. E aí, cada passo que a gente faz uma consulta tem que ser bem documentado em prontuário. O médico, para facilitar o acesso de toda a equipe, ou do assistente social, da fono, que seja uma equipe integrada, garantir que essa informação seja dividida de forma segura. Fazer o registro das suas diretivas antecipadas de vontade, preservar a sua autonomia. Eu vou falar mais na frente sobre as diretivas antecipadas de vontade, mas saber que é baseado no princípio bioético da autonomia do paciente, através do consentimento informado, possibilitando que ele tome as suas decisões de forma digna, as suas próprias decisões. Então, os cuidados paliativos, eles têm que ter um controle dos seus sintomas e das suas incapacidades. Quando a gente fala em sintomas, a gente pensa muito em dor, né? Mas não é só a dor. O paliativista, ele vai ter que ter o conhecimento específico para prescrever as medicações corretas, adotar medidas não farmacológicas, abordar os aspectos psicossociais e espirituais. O exame físico em cuidados paliativos ele não pode ser negligenciado. Você sempre tem que pesquisar sinais de desconforto pela evolução da doença, por toxicidade de droga. Fazer o alívio, ajudar no alívio do sofrimento pelas perdas, ajuda na elaboração do luto e incentiva as ressignificações. Né? No momento que a cura do corpo não é mais alcançável, é muito importante que o profissional esteja preparado para o diálogo, para a escuta do paciente no processo de aceitação da doença. Ter empatia com aquele ser humano que está vivenciando tantas perdas físicas. Então, esse gráfico, ele mostra bem que os cuidados paliativos eles podem complementar as terapias modificadoras de doença ou eles podem ser o foco do cuidado. Então, aqui, no início, no diagnóstico da doença, a gente vai ter as terapias modificadoras de doença em conjunto com os cuidados paliativos. Conforme essa terapia modificadora vai perdendo a sua eficácia, vai progredindo para a terminalidade, os cuidados paliativos vão tomando uma maior foco do cuidado. Ele vai ficando mais importante do que a própria terapia modificadora. E chega um ponto aqui, já perto, né, quando essa terapia já não tem mais nenhum sentido, que já fica aqui bem próxima à morte do paciente, a gente chama de cuidados paliativos exclusivos. E sabendo que isso vai se estender também no luto, né? Essa família depois vai ter que ser paliada no luto. E a gente fala muito de terminalidade, mas o que seria, então, essa terminalidade? Né? O que é esse termo? Quando as possibilidades de resgatar as condições de saúde e a morte se torna algo previsível e inevitável, a gente chama de terminalidade. E a terminalidade tem muito a ver com declínio funcional, né? Quando o paciente entra num declínio funcional, ele começa uma fase de terminalidade da doença. Então, o período de terminalidade vai variar muito de duração, dependendo da enfermidade. Então, no caso de demência, por exemplo, esse paciente vai ter uma fase de terminalidade muito mais ampla do que talvez um paciente com câncer agressivo. No caso de pacientes renais, por exemplo, que é um tema central, muito importante abordar esses pacientes. Eles podem morrer por uma descompensação aguda também. Então, ter essas preferências alinhadas com o paciente, com a família, é muito importante. A gente não fala mais em últimas 48 horas de vida porque é muito impreciso. Essas últimas 48 horas podem ser horas ou várias semanas. Então, a gente fala em fase final de vida. Então, quando o processo ativo de morte se inicia de forma irreversível, que pode acontecer no período de dias a horas, a gente chama de fase final de vida. A gente vai ter vários sinais e sintomas, né, dessa fase de vida, como alteração da respiração, né, alteração cardiovascular com bradicardia, diminuição da pressão arterial, diminuição do nível de consciência, e pode ocorrer a piora ou até acontecer a insuficiência renal, a diminuição da ingesta oral, entre outros sintomas. E a gente tem vários critérios auxiliares para determinar essa fase de vida ou a terminalidade, que é a história natural da doença, a falência do tratamento instituído, aquela capacidade funcional do paciente, aquilo que ele teve de perda, que ele conseguia fazer antes, não consegue mais fazer agora, o aspecto nutricional do paciente com fadiga, com caquexia, com baixa de albumina, as internações prévias desse paciente,
E a fragilidade, uma ferramenta muito simples e rápida para ser aplicada por qualquer profissional de saúde, é a pergunta surpresa ou pergunta intuitiva, né? Que é: você se surpreenderia se esse paciente viesse a falecer nos próximos 12 meses? Então, uma resposta negativa à pergunta surpresa, né? Eu não me surpreenderia que esse paciente viesse a falecer nos próximos 12 meses. Associado a doença extensa, doença estágio avançado, câncer metastático, demência, sequela neurológica, uma piora da funcionalidade em decorrência da doença ou de outras doenças de base, já é indicação para cuidado paliativo. A gente lembrando que o período de 12 meses, a gente pensa, nossa, mas 12 meses é um período restrito para a gente pensar em tempo de vida, mas se for corresponder a tempo de sofrimento, é um tempo muito longo. Eu coloquei aqui para ilustrar o SPICT, que é um instrumento de cuidados paliativos, que foi, inclusive, a gente está tentando montar, né, Estevam, um ambulatório de cuidados paliativos, e a gente sugeriu na última reunião que a gente fosse usado, além da pergunta surpresa, a gente definiu com a Camila o SPICT, né, que é um instrumento simples, baseado em indicadores clínicos de doença avançada, de fácil reconhecimento, que a gente já tem traduzido no Brasil por um médico do Rio Grande do Sul, Dr. Santiago Correia, e é um instrumento muito fácil de avaliação. Eu vou ilustrar ele aqui para vocês. Ele vai avaliar indicadores clínicos gerais e específicos de enfermidades, como câncer, demência, fragilidade, doença neurológica, cardiovascular, respiratória, renal e hepática. Eu coloquei aqui o SPICT para ilustrar, né? Então, aqui, ó, os indicadores gerais de pioras de saúde, eu não vou ler todo o SPICT aqui, mas só mostrar para vocês. E aqui na doença renal, então, você vai ter os indicadores gerais e aí tem o câncer, na demência, fragilidade. Você vai procurar, mas doença renal, estágio 4 e 5 de doença renal crônica, com taxa de filtração glomerular menor que 30, piora clínica. Então, tem os critérios. E a gente vai considerar o SPICT positivo na presença de 2 ou mais indicadores gerais de piora de saúde ou um mais indicador clínico de condição de saúde avançada. E a avaliação funcional? Ela é muito importante para a vigilância, né, da doença e vai auxiliar nas decisões, na previsão de prognóstico, no diagnóstico da terminalidade. Então, existem várias escalas de avaliação funcional que podem ser usadas em cuidados paliativos. Eu também não vou ficar falando muito de escala, eu vou só exemplificar. É um meio objetivo de documentar o declínio clínico do paciente, avaliando as capacidades de realizar as atividades básicas. A Karnofsky é uma escala que foi utilizada elaborada, aliás, em 1940, e ela é muito usada até hoje em tomadas de decisões em oncologia. Ela foi desenvolvida por pacientes com câncer. E aí, em 1996, a Victoria Hospice, no Canadá, desenvolveu um instrumento de avaliação de performance baseado nessa escala, no Karnofsky, e adaptado aos cuidados paliativos, que é a PPS. A PPS é uma escala muito utilizada. Eu vou ilustrar aqui para vocês. A PPS ela vai ter 11, então vai ter 11 níveis, né? Então vai dividir de 0 a 100. Não existe valores então intermediários, né? Ela vai ser utilizada para pacientes internados, pacientes ambulatoriais e visitas domiciliares. Um PPS menor que 70 já mostra uma queda de funcionalidade importante, já é usada na tomada de decisões e cuidados paliativos, tendo valor prognóstico bom com sintomas associados como delírio, edema, dispneia, perda ponderal. Então, é bom quando a gente faz um gráfico, o paciente chegou, e aí você faz a admissão do paciente, o PPS dele era 90, ele já tinha alguma evidência da doença, e teve uma intercorrência aguda, o PPS caiu para 40, então você vai fazendo o gráfico, é bacana de avaliar, a escala ajuda. A avaliação de sintomas em cuidados paliativos também deve ser realizada de forma sintomática, né, na admissão, nas evoluções diárias, nas consultas ambulatoriais, consultas domiciliares. Existem outras várias escalas de avaliação de sintomas. O ESAS é bastante usado, também tem outras escalas. Eu coloquei também aqui para exemplificar um instrumento de avaliação em cuidados paliativos. Ele também foi desenvolvido no Canadá. É um breve questionário com 9 sintomas já determinados e um último livre de escolha do paciente. Então, os sintomas são objetivos, como dor, náusea,
falta de ar, e sintomas subjetivos, como cansaço, depressão, ansiedade, bem-estar. E aí ele pode ser preenchido pelo cuidador. E aí esses sintomas subjetivos, eles vão ser deixados em branco. Então, eles são importantes, a gente também ter essa escala de sintomas para a gente poder focar no principal queixo do paciente. Então, por que falar de cuidados paliativos em nefrologia, né? A doença renal crônica é um problema mundial de saúde pública, ela se tornou extremamente frequente em todo o mundo, com uma alta incidência, ela tem um alto custo, ela tem um alto impacto na qualidade de vida, na expectativa de vida, no custo pessoal e social do paciente renal. Os nefrologistas são permanentemente confrontados com decisões difíceis. Então, os cuidados paliativos, eles têm que ser integrados nessa população do doente renal. O nefrologista tem que personalizar o tratamento do paciente, saber que os pacientes vão se beneficiar de diálise tradicional, outros vão se beneficiar de uma hemodiálise personalizada, ajustada àquela necessidade. Tem que considerar as preferências do paciente, principalmente no tocante ao fim de vida. Quase todos os nefrologistas estão envolvidos no cuidado de fim de vida de pacientes com doença renal terminal. No Brasil, a maioria dos serviços não se pratica uma seleção ou racionamento de pacientes com tratamento dialítico. Então, a gente vai ver aí tanto idoso com dependência funcional grave já, dialisando, é aquela coisa que incomoda, né? Mas não é muito... Já foi para a taxa de filtração glomerular baixa, doença renal, assim, a indicação de diálise. Os pacientes, então, com renal crônica avançada, eles também apresentam uma alta carga de sintomas físicos e psicológicos estressantes, semelhante ao que ocorre em outras doenças crônicas, como câncer, por exemplo. O nefrologista tem que saber fazer uma avaliação de planejamento, o desenvolvimento de um plano de assistência, saber comunicar a notícia, né? Sabendo comunicar má notícia, proporcionar tempo para questionamento, saber fazer um aconselhamento adequado de pacientes com doença renal crônica avançada em relação a essas opções de tratamento. Então, o nefrologista ele tem que saber comunicar. Então, a comunicação médico-paciente em situações críticas. E saber sobre os aspectos éticos associados à diálise, ingresso e suspensão, quando adequado. A doença renal crônica, ela é uma doença que tem um percurso de perdas. É uma doença incurável, progressiva, uma doença que pode, no final, ter restrições alimentares, vai ter uma alteração na autoimagem, sintomas que interferem na qualidade de vida, interferem no sono, interferem na vida sexual do paciente, na vida social. Vai ter uma dependência crescente conforme a progressão da enfermidade. Implicações nas decisões terapêuticas na sobrevida. A que custo? Né? A gente, às vezes, vê aquele paciente que você fica incomodado, né, de estar indicando um tratamento. Então, o nefrologista também tem que saber qual é a rede de cuidado daquele paciente, saber identificar o paciente que tem um cuidador que está em risco de sobrecarga, que a gente chama de, por exemplo, a família que é disfuncional, aquela claudicação familiar. É para você não começar a indicar um tratamento, você só vai acrescentar dia à vida desse paciente. E você não está acrescentando vida naqueles dias. Então, sempre que possível, converse com o seu paciente sobre as suas preferências e metas de cuidados no início da doença ameaçadora à vida, ao invés de esperar uma intercorrência aguda ou entrada em fase de final de vida. Saber comunicar também é saber escutar, né? A escuta atenta, ela é um dos principais instrumentos em cuidados paliativos. Então, eu pergunto, quantos de vocês, nefrologistas, já começaram a ver o paciente que está evoluindo para uma fase de terminalidade e sabe as preferências desse paciente? Quantos de vocês já abordaram sobre as diretivas antecipadas de vontade desse paciente? Estou falando das diretivas antecipadas de vontade, a gente não pode começar a falar sem citar a palavra autonomia, né? A autonomia é a nossa capacidade de escolha, a nossa capacidade de tomar decisões. Nós vamos adquirindo a nossa capacidade de escolha ao longo das nossas vidas. Nós nascemos completamente dependentes e, ao longo da nossa vida, a gente vai podendo expressar nossa autonomia, que é algo muito valioso. É o princípio da nossa liberdade de escolha. Então, é muito importante registrar essa escolha do paciente em prontuário, sabendo que as diretivas antecipadas não são necessárias que sejam registradas em cartório, só aquela
consulta médico-paciente, na teoria, né? Basta, não precisa registrar em cartório. E gravar um vídeo, por exemplo, de si mesmo, é uma alternativa interessante. Eu até pergunto quantos de vocês já têm as suas diretivas antecipadas de vontade gravadas, ou já falaram com colegas que vocês confiam, para o seu familiar, né? Lembrando que as diretivas, as pessoas têm que estar aptas cognitivamente para poder redigir suas diretivas antecipadas, tá? Eu vou ler aqui, ó. Sobre segundo o artigo 1º da Constituição do Governo do Conselho Federal de Medicina, as diretivas antecipadas de vontade são um conjunto de desejos prévios expressamente manifestados pelo paciente sobre cuidados e tratamentos que quer ou não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar autonomamente sua vontade e, ao mesmo tempo, designar pessoas que serão seus procuradores de saúde. A SBGG lançou um app que é bacana, que chama Minhas Vontades. Então, quem tiver interesse em depois baixar, ele ajuda a preparar essas diretivas antecipadas de vontade. Então, a comunicação, né, ela pode ser verbal e não verbal, e ela tem premissas básicas, que é uma linguagem clara e compreensível. Você vai falar aquilo que o paciente consegue entender. Não adianta usar uma linguagem médica, coloquial, termos técnicos, que não está dizendo nada ali ao paciente. Evitar a conspiração do silêncio, que é quando chega aquela família e fala, doutor, não conta para ele o que ele tem, não, porque eu acho que isso não vai ser bom para ele. Então, ele tem um câncer avançado, ele tem uma doença renal que precisa de mais, mas não fala. Isso a gente evita, né? A gente chama de conspiração do silêncio. E reunir todas as informações necessárias quando a gente for abordar um paciente que tem indicações de cuidados paliativos, um paciente que tem uma doença ameaçadora da vida. Então, saber o que está falando é muito ruim para o paciente, quando você chega numa consulta e você não sabe o que você está falando, você tem que reunir os últimos resultados de exames, pareceres solicitados, e conseguir passar aquela segurança para o paciente. Isso cabe para o médico, para o fono, para o físio, para o profissional de saúde que estiver implicado naquele cuidado. Avaliar as condições psíquicas do paciente antes de iniciar a conversa, né? Se tem um paciente que está muito deprimido, está passando por uma situação muito difícil de entendimento daquela doença, chama, vê se ele não quer que algum familiar acompanhe nessa consulta, ver o que ele aguenta saber daquela conversa que você vai ter. Ter uma comunicação empática, validar sentimentos. Não adianta você falar, não, eu sei que você está passando. Não, você não sabe, você não é aquele paciente, você não está vivendo, você não tem as mesmas dores. Então, não adianta vir com algumas frases feitas tentando minimizar esse sentimento dele. E atentar para a expressão não verbal do próprio paciente, né? Se o paciente está de braço cruzado, aquele paciente que está batendo a perna, você logo vê que aquele paciente talvez não esteja receptivo a uma má notícia naquele momento. E atenção à sua própria comunicação não verbal, o contato visual que você vai ter com o paciente, o tom de voz que você vai utilizar para falar com ele, uma postura aberta, evitar distrações, ficar olhando no celular, a porta abrindo, um ambiente cheio de ruído, saber respeitar o silêncio do paciente. Às vezes a gente é preciso pausar, esperar o paciente receber uma notícia e interiorizar aquilo, dar um tempo para o paciente pausar. A gente tem que ter tempo para fazer uma consulta bem feita quando você envolve doença ameaçadora da vida. E evitar posturas de embate, confronto. Às vezes o paciente tem uma certa agressividade, né? Aquela negação, e aí tenta fazer um embate. Tentar evitar levar a sua própria opinião pessoal, as suas crenças para aquele paciente, para o tratamento daquele paciente. Então, a resolução do CFM, essa resolução, ela tenta fazer com que deixar que o médico fique livre para cessar ou limitar um paciente com tratamento que é fútil, que não está adiantando para aquele paciente terminar. Então, é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal de enfermidade grave e incurável, respeitando a sua vontade ou de seu representante legal. O médico tem a obrigação de esclarecer ao paciente de modalidades terapêuticas adequadas para cada situação. E a decisão deve ser fundamentada e registrada em prontuário. É assegurado ao doente ou representante legal o direito de solicitar uma segunda opinião. O paciente pode não concordar com aquilo que você acha que é a melhor proposta e procurar outro. Você nunca pode abandonar o paciente. Então, numa tomada de decisões, né?
quais são os benefícios, aquilo que o paciente percebe de valor para si. Você vai sempre manter a autonomia e a dignidade daquele paciente, saber as preferências do paciente, suas crenças, os seus valores. Então, isso numa tomada de decisões é muito importante. Você vai ter que ver quais são os benefícios daquilo. Ver a proporcionalidade entre a eficácia do tratamento, quais são as evidências científicas disponíveis, qual é o bônus dessa intervenção. Então, aquilo que até a Bárbara falou, proporcionalidade terapêutica, né? A relação de entre o que você vai oferecer para o paciente, quais são os resultados esperados, né? O que aquilo tem de ônus. Sempre com uma equipe multidisciplinar, sempre. Não se faz medicina paliativa sozinho. Então, o que pode ser bom ali para o médico, você tem que estar alinhado com o que o enfermeiro propõe, com o que o fono propõe, com o que o fisio propõe, o que é o melhor para aquele paciente naquele momento. Então, assim, como considerações finais, eu não sei se eu falei muito rápido, porque o tema é muito extenso para 20 minutos, eu acabei falando rápido, mas vamos lá. Apesar do desenvolvimento recente dos cuidados paliativos, existe uma enorme lacuna entre teoria e prática. E a integração de um serviço de cuidados paliativos no atendimento do paciente renal ainda é muito escassa. Eu não conheço nenhum serviço de cuidados paliativos renais aqui no Brasil, não sei em Belo Horizonte, não sei em São Paulo. Então, vamos tentar colocar em prática, pensar que o ser humano ele é um ser biográfico, antes de ser só um ser humano biológico, né? Usar uma abordagem sistemática para informar sobre o diagnóstico, o prognóstico, as opções de tratamento e as metas de cuidado. Pensar que os cuidados paliativos eles vão caminhar junto com a nefrologia, com diálise, sem diálise, ou apesar da diálise. A Michelle ela vai falar sobre várias opções de tratamento para o paciente. E pensar que nós temos um caminho longo a percorrer, né? Mas é preciso entrar nesse caminho. Se a gente continua não racionando quem vai para a hemodiálise, então a gente não vai individualizar o tratamento, a gente vai continuar fazendo uma prática de cuidado que não é a prática de cuidado mais adequada, aquela que você, como se estivesse doente, gostaria de receber, o que gostaria de fazer para um familiar, para uma pessoa próxima que a gente ama. E eu vou terminar a apresentação falando uma frase da Cicely Saunders, que é essa mulher tão maravilhosa que deixou esse legado tão bacana da arte de cuidar, que o sofrimento humano ele só é intolerável quando ninguém cuida. Então, muito obrigada. Era isso que eu tinha para dizer. Estou aqui qualquer pergunta. Eu queria só manifestar aqui um comentário do Jadilson, né, que é um simpósio de nefrogeriatria, mas os nefrologistas, às vezes, encaram um paciente jovem com falência vascular, falência peritoneal, não tem indicação, não tem possibilidade de transplante, pacientes com menos de 60 anos, e essa é uma situação sempre muito difícil, um cenário difícil para a atuação do nefrologista, né? E é um campo fértil aí para cuidados paliativos, né? Então, é manifestação do Jadilson. Pois teve isso, é tão sério que é engraçado, porque esses pacientes jovens, a despeito dessa situação crítica que o Jadilson colocou, eles têm uma perspectiva cardiovascular de um idoso. Então, você pega pacientes renais crônicos dialíticos ali na faixa de 20, 30 anos, eles se comportam como um indivíduo de 70, 80 anos. Então, não é, na essência, geriátrico, mas há um simbolismo aí por trás, definitivamente, de que ele se comporta como se fosse um paciente geriátrico. O doutor Fernando Assunção pediu para você falar um pouquinho mais sobre o que é um hospice e a importância dele em cuidados paliativos. O hospice, ele remonta, né? A gente fala de cuidados paliativos e isso mistura com hospice. O hospice, lá na era cristã, na época dos monastérios, lá, seria um local físico onde os pacientes que naquela época, né, eram cuidados de uma forma mais humana, porque eram pacientes que eram famintos, leprosos. Então, foi feita uma analogia de hospice com lugar físico. Mas o hospice ele é uma filosofia de cuidado, onde você vai ter um cuidado integral e humanizado. Aqui no Brasil, inclusive, eu acho que você poderia lançar o Hospice Mais 60 Saúde,
A gente não tem. Eu visitei um hospice muito legal na Argentina e é um lugar assim de paz, é um lugar onde os pacientes vão para morrer, vão nas últimas 48 horas, nas últimas uma semana de vida, e eles recebem todo o cuidado integral, todo o controle de sintoma, de dor, de opioides, do que seja, e tem todo ali, a família fica muito envolvida no cuidado. É um lugar muito legal do paciente, é como se fosse aquela morte ideal, né? Então, mas na verdade, o hospice, a gente traduz como hospedaria aqui, seria um local, e não somente um local, uma filosofia de cuidado mesmo, de cuidado integral do paciente. E não temos hospice em Belo Horizonte, Estevam. Você que é um visionário. Fica a dica. Fica a dica. Muito bem. Ô, Renata, eu gostei muito da pergunta que a Bárbara fez aqui, eu queria a sua impressão. Ela está colocando a respeito da pergunta surpresa, que é um negócio que te usa muito lá na Nefroclínicas, pela essa gravidade dos nossos pacientes, isso ajuda muito, por exemplo, na indicação de transplante, por aí vai. Ela está falando, quando você pega um nonagenário, mesmo um octogenário, eventualmente não é nenhuma surpresa você perder um indivíduo nessa faixa etária, mas quantos indivíduos a gente tem nessa faixa etária que estão muito bem, obrigado. Como lidar com isso aí? Aí é tudo, cada caso é um caso, é individualizado, como falei, cuidados paliativos é completamente individualizado. Meu bisavô viveu até os 107 anos. Se eu fizesse essa pergunta aos 99, eu poderia dizer que sim, mas com 90 eu poderia responder, eu ia responder que não, que eu me surpreenderia se ele viesse a falecer no próximo ano. Então, acho que todo um contexto do paciente como um todo. Então, por isso que a gente, às vezes, a pergunta surpresa pode ser um norte, né? Um norteador, que é uma pergunta simples, rápida, e é para você. Você vai fazer a pergunta e, dependendo da resposta, aquilo vai te ajudar a direcionar. E você vai usar os outros critérios todos para poder fazer uma indicação de cuidados paliativos. Eu até sugeri ali o SPICT, mas tem outros, o NECTAL. Aí você vai ver fragilidade, o paciente tem uma piora da funcionalidade, em que grau está aquela doença dele, e você vai usar todos os outros critérios. Mas, assim, o grau de especificidade é muito grande. Você não se surpreenderia porque algum motivo tem, não só a idade, né?